Oi, Olá! E aí? Bom dia! bom dia. Como é que tá? Tô bem, vocês? Estamos bem, graças a Também. Deus. Hoje vamos conversar com a Nai. Quem ainda não conhece, vai lá no Christian Boys, porque só tem material top. Eu achei muito massa a sua descrição. Ajuda pessoas na gestão de energia para uma rotina leve. E vamos falar sobre isso, como organizar nossa rotina de forma leve, de forma que a gente consiga fazer todas as tarefas importantes do dia, inclusive ler. Sim, sim. Bom, então nos conte um pouco sobre você, o que você faz, a ideia do seu Instagram. Meu nome é Naya Caroline, eu sou do sul da Bahia, Eunápolis, pertinho de Porto Seguro, e moro atualmente em Salvador. Fui para Salvador para estudar e continuei para a trabalho. Sou engenheira sanitarista e ambiental de formação e fiz mestrado em Salvador na mesma área. E venho trabalhando há 4 anos com planejamento urbano e dando apoio à coordenação, gestão de projetos, e por isso que veio esse meu interesse pela organização, por planejamento, gestão pessoal, porque eu precisava tanto me organizar para o trabalho, porque eram diversas frentes de trabalho, como também entender melhor como que eu podia gerir projetos, porque era o que eu estava fazendo no momento. Assim, recebi essa incumbência, essa função, sem saber nada, do nada, e por um ano, mais ou menos, eu fiquei com essa ideia do Instagram na cabeça, de trazer essa abordagem, né, da gestão de projetos e de organização pessoal nesse contexto, principalmente porque eu comecei a procurar metodologias e procurar pessoas para me ajudar e encontrei poucas pessoas que se pareciam comigo, né, mulheres negras, líderes, e principalmente pouquíssimas do Nordeste, pouquíssimas da Bahia. Então, eu só encontrei depois, no ano passado, que começaram inclusive perto de mim. E então é isso, a minha proposta do Instagram é trazer essa minha vivência de liderança em equipes, de gestão de projetos, gestão dos meus projetos pessoais também, porque para além do trabalho tenho tanto o Christian Boys quanto uma empresa de engenharia, estudos, leituras, e também uma das minhas motivações foi não viver só para o trabalho, não deixar que a minha vida estivesse ao redor apenas desse momento. Isso é uma área da nossa vida que muitas vezes se torna um centro. A gente se organiza ao redor disso, né, das 8 horas de trabalho, das atividades que a gente tem para fazer. E por conta do meu contexto de trabalho, eu me vi trabalhando de 8 a 10 da noite. Eu só parava quando estava muito cansada e já acordava pensando no que eu tinha que fazer no outro dia. Então, por isso que a minha bio está ali falando de uma rotina mais tranquila e que a gente consegue fazer outras coisas para além do trabalho, coisas que são importantes para a gente, principalmente cuidar, autocuidado, descansar, estar com as pessoas que nós amamos e também desenvolver outras coisas que não necessariamente estão relacionadas à nossa carreira, porque a gente precisa exercer criatividade, fazer um hobby, outras coisas que ajudam a refrescar a mente também, nos alimenta. E essa questão da energia é porque a gente pensa muito na gestão do tempo. Ah, vamos gerir o tempo e tal, ver quantas coisas mais a gente consegue fazer durante o dia, mas eu penso que a perspectiva é de entender a nossa energia ao longo dos dias e ao longo das semanas, porque ela é fluida e se altera, principalmente para as mulheres que ainda têm a influência do ciclo menstrual. Então, o tempo é igual para todo mundo, são 24 horas, e a gente precisa começar a entender como que essa nossa energia se altera ao longo dos dias, ao longo das horas, ao longo dos meses, porque quando tá mais frio a gente fica mais lento, né, também. E aí entender isso para pensar o nosso planejamento, a nossa rotina, nos entendendo, nos acolhendo, entendendo quais são as nossas prioridades, o que é essencial e o que tem que estar nessa rotina. Exatamente, não é aquela coisa de viver para trabalhar. Exatamente aquela coisa que a gente ouvia há muito tempo, meu nome é trabalho, né? Não é trabalho, meu nome é Naya Caroline e eu quero que o trabalho seja só uma parte dele, quero realizar outras coisas e quero tocar outras pessoas, né? Me conectar com outras pessoas para que elas vejam e percebam isso também. E isso é cuidar da saúde mental, porque quando você foca só no trabalho, esquece de se cuidar, esquece de que tem por trás, que tem família, que tem Sim. outras pessoas que precisam do cuidado. A gente vê as pessoas negligenciando relações, negligenciando a família, porque também o ambiente de trabalho muitas vezes faz isso, né? O trabalho em primeiro lugar e o resto quando der. Isso não é saudável, porque quando não tiver o trabalho, quem é que vai cuidar de você? Quem é que Sim. vai te acolher? Quem é que vai estar do seu lado? São as pessoas que você ama, sua família.
Então, é sempre pensar no que é essencial e trazer isso para a realidade, para a rotina. Tivemos um bate-papo muito interessante em um dos nossos encontros, que a Vitória falou: se o seu trabalho é tudo de você, onde é que ficam as outras coisas de você? Cara, se você deixa seu trabalho tomar conta de tudo, o que é que sobra de você? É Você isso. acaba perdendo a sua identidade, né? Sim, sim. E a gente pensa também na pergunta, quem é você fora do trabalho? Até por conta desse contexto também, regido pelo capitalismo, que a gente tem que produzir sempre. E aí vem também essa noção de que a gente tem que estar fazendo sempre alguma coisa para poder ter valor. Não temos um conceito de nós mesmos fora do trabalho. Então a gente já começa a se apresentar, quem é você? Então, eu sou engenheira, eu trabalho não sei aonde. Então a gente perde essa noção de quem somos nós sem o trabalho, fora do trabalho. Verdade. E você sempre foi organizado assim, desse jeito, ou tiveram algumas coisas que te levaram a se tornar algo organizado? Então, eu tenho uma mãe virginiana. Naturalmente, ela gosta de organização, de deixar a casa sempre muito bem arrumada e mudando as coisas. Então, isso já veio pela minha criação de, pelo menos, o espaço, prezar pela organização, deixar tudo limpinho, organizadinho. Mas essa outra parte de me organizar em relação a tarefas veio mesmo na graduação. Principalmente no final, porque estava focando um monte de coisa, eu precisava desenvolver alguma metodologia para eu conseguir não esquecer das coisas que eu precisava fazer e gerenciar as coisas que iam se chocar ali no mesmo dia, tarefa, trabalho, aí tinha que escrever o TCC. Então, tantas coisas eu precisei pensar direitinho, mas ainda não era uma coisa muito estruturada. Eu comecei mesmo nessa transição do mestrado para o trabalho e principalmente quando eu comecei a ter muito trabalho, nesse meu trabalho atual, de ter várias funções em projetos diferentes, então as coisas pipocavam e eu tava me vendo imersa nessa coisa de só atividade na agenda dos outros. E eu falei, não, tem que parar aqui e ver como que eu posso me organizar melhor, tanto para ter uma rotina menos agoniada e para fazer sentido também. Foi quando eu comecei a pensar em objetivos de vida, o que eu queria daqui a 2 anos, 5 anos, o que eu queria realizar, deixar de legado. E você usa alguma ferramenta para te ajudar, ou é papel e caneta mesmo? Quando a gente começa a pensar nisso, quero me organizar, então eu vou procurar uma ferramenta. Então, testei várias ferramentas digitais e nenhuma deu certo. Testei a agenda. No começo dava certo, mas sempre começava a colocar muita coisa e aí juntava anotação junto de compromisso. Ficava uma bagunça da mesma forma. Até que eu juntei uma grana, fiz um curso de iniciação em organização, que aí eu comecei a pensar mais estruturado. E aí eu trouxe tudo pro papel, assim, separado. O que eu quero, como é que eu posso organizar a rotina, a semana, o que precisa estar aqui. Foi quando eu comecei a pensar também nesses espaços de descanso, que isso seria muito importante para que tudo desse certo. Aí você adquire uma experiência. Aí você faz mentoria e, diante dessa mentoria, quais são as principais dificuldades das pessoas a se manter organizada? Eu identifiquei 3 grandes dificuldades e 2 estão bem relacionadas. A primeira é não ter noção de quanto consegue fazer durante o dia e acaba colocando muitas coisas. Hoje eu vou fazer 10 coisas e anota tudo. E aí no final não consegue finalizar todas. O nosso tempo não é só para fazer, né, tarefas a fazer. Isso aqui é para comer, ou às vezes fazer o almoço, tem um transporte, uma coisa de casa para fazer. E fora que tem as pausas, interrupções, enfim. Então tem essa questão da frustração de não conseguir fazer tudo que planeja no dia. Mas porque tá super dimensionado, né? Tem muita coisa para pouca pessoa e o tempo disponível tem que ser dividido com outras coisas também. A segunda é priorizar. Por onde eu começo a priorizar? E aí a gente tem que pensar, né, o que é mais urgente, o que vai impactar em outras coisas que você precisa também. E qual é o objetivo de você fazer essa coisa específica? Quem tem muita prioridade não tem nenhuma. Então, para hoje, qual é a coisa mais importante? Às vezes é difícil também para elas pensarem, porque querem fazer tudo. E também por causa dessa lógica de quero fazer tudo logo hoje. E aí tem essa ansiedade e a dificuldade de ver o que é mais importante. O que se eu não fizer hoje e amanhã, alguma coisa vai acontecer. E a última coisa é descanso. As pessoas têm dificuldade de deixar um espaço para descansar, para respirar. E nessa lógica de ter que estar trabalhando o tempo todo, ocupado o tempo todo, para provar que eu estou fazendo alguma coisa. Para quem? Às vezes para mim mesma. Então, às vezes a pessoa sai na CLT, né, começa a empreender e é um chefe para ela pior do que o que ela tinha antes, porque fica ali, né? Não, você não pode descansar, você não pode descansar. Claro que tem outras questões, né? Precisa ter a grana para pagar o boleto, ver aquilo dando certo, mas respiros e descansos são importantes para a gente se
recarregar, reenergizar. E a gente tem a mania de sempre nos compararmos com outras pessoas. A gente não sabe qual foi a estrada dessa pessoa, o que é que ela já passou, por que que ela está ali naquele momento. Aí a gente vê aquilo ali, não sei quantos mil em um mês. Mas beleza, qual foi o caminho que ela trilhou para chegar naquele resultado? E a gente não se dá ao luxo de seguir a nossa própria caminhada. Vamos chegar lá, se for esse realmente o nosso objetivo. Curte o caminho, cada pequena conquista nós temos que comemorar. Você já conseguiu fazer mais do que você fez ontem? Pô, maravilha! Amanhã você já tenta fazer um pouquinho melhor do que você fez hoje, 1% melhor cada dia. Ao longo do período, você tem uma melhoria extraordinária. A gente costuma falar sobre isso em relação à leitura, que as pessoas elas querem fazer tudo de vez. Querem ler um livro em 2, 3 dias. Cara, leia pouco, mas seja constante naquilo que você está fazendo, porque o resultado vai chegar, se esse for o seu objetivo. Sim. E você falou algo aí muito interessante sobre as pessoas não terem noção que elas conseguem fazer no dia. Você acredita que estamos perdendo a percepção do tempo também, com o uso das redes sociais, dos streamings? De um certo modo, sim. Eu acho que na verdade, a gente perdeu a capacidade de se concentrar naquilo que a gente quer fazer, por conta das distrações, né? E aí, às vezes, você entra no Instagram para ver uma coisa ou até para responder uma pessoa e fica lá 1 hora, lá no feed. E aí, tem a ver com perder a noção do tempo, mas até comentei essa semana sobre um livro que eu tô lendo, que é o Trabalho Focado, e ele fala sobre isso. A gente perdeu a capacidade de se dedicar profundamente a algo. E é exatamente essa outra coisa que você falou, a gente quer as coisas muito rápido. A gente não quer parar e se concentrar para escrever um texto, refletir nas referências, buscar referências e ver como que elas se cruzam. A gente quer escrever o texto agora e tá lindo, né? Ser aquele post que vai bombar. Então, assim, a gente tá correndo sempre por esse imediatismo, coisas rápidas e fazendo uma relação também com essa questão de volume de coisas. Quanto mais você faz coisas pequenininhas, você vai fazer mais coisas. Então, isso também tem essa relação. Eu vou fazer essas coisas aqui que é tudo rapidinho, e aí no final do dia eu fiz 10. Mas você fez 10 tem qualidade? Isso representa o quê? Qual profundidade isso trouxe para você? Eu acho que sim, a gente tem perdido essa noção de tempo, principalmente por conta dessa necessidade desse imediatismo de resultados. E você falando sobre essa questão de se comparar, só um comentário mesmo, que a gente sempre está se comparando com o palco do outro, né? Você não sabe como é o bastidor. Se tem rede de apoio, se não tem. A gente perdeu a noção de quanto tempo precisa para lapidar alguma coisa. Até para se organizar, a gente precisa começar, mas precisa também de tempo, exercício. Eu não vou ser a pessoa mais organizada no segundo dia ou em uma semana. Tudo leva tempo e como a gente muda, tudo vai precisando de ajuste. Questão de hábito, por exemplo. Eu sou professora de educação física. Aí as pessoas começam, aí já desistem na primeira semana. Aí assim, se você não tiver um objetivo, não entrar em um hábito, você nunca vai progredir nos seus ideais. E mesmo sem vontade, vai de novo. E aí vai novamente, vai no 4º dia, no 5º dia. E nisso vem um hábito. E aí, quando a pessoa começa a ir constantemente, ela já não quer mais parar. Bom, você na sua mentoria deve ouvir muitas pessoas dizer: mas, eu não tenho tempo. Sim. Então, quais são os argumentos que você usa para essas pessoas? A primeira coisa que a gente faz, assim, quando começar a mentoria, além de entender quais são as áreas que a pessoa tem de responsabilidade, vamos dizer que eu sou a mentoranda. Então, eu tenho um trabalho que eu presto serviço extra para fora, como engenheira, tenho uma empresa, tenho o Pretinha Boys, tenho os meus estudos, as minhas leituras e tenho a minha família. E aí, fora isso, faço exercício diariamente e quero ter meu tempo de descanso. Então, a gente vai olhar para todas as coisas que tem na vida da pessoa e ver como que isso tá hoje, faz um mapeamento de rotina. E sempre também eu busco entender o que a pessoa quer com essa mentoria. Eu quero conseguir atingir os meus objetivos. Uma das minhas atuais mentorandas, ela queria mais tempo para autocuidado. E tinha muita coisa que ela estava fazendo que estava incompleta. E que ela queria dar vencimento nisso, mas não estava conseguindo. E aí, o que eu falei para ela? Vamos primeiro identificar como que tá essa rotina, o que tem a mais que poderia ser relocado e quais são os seus objetivos, para a gente focar neles. Eu tenho um TCC para fazer, tenho uma especialização para terminar, tenho o meu trabalho e ainda quero fazer 3 tipos de exercício físico. Aí eu falei, você tem que definir qual é
o exercício físico mais importante para você agora e das questões de estudo, o que é mais urgente. O que é que você precisa entregar esse ano, por exemplo? Ou o que é que tá mais batendo na porta? É o TCC da graduação ou o TCC da especialização? Porque aí, senão, vai continuar tudo no mesmo patamar, tudo prioridade, eu não consigo me mover porque eu não sei por onde começar. Então, se organizar, dá tudo certo, dá tempo pra tudo, não é isso, né? Se organizar direitinho, todo mundo consegue fazer aquilo que quer fazer, mas é uma coisa de toda vez, não é fazer tudo ao mesmo tempo. As pessoas querem botar várias prioridades. Cara, prioridade vem de primeiro, porque você não tem como ter 4, 5 prioridades. Você bota uma ali e o resto você vai ajustando para o seu objetivo, né? Você falou bem, tem que estar alinhado com o seu objetivo, com aquilo que você precisa realmente fazer. E uma coisa que você falou, que é muito legal, que a gente observa bastante, já você falou em 2 momentos. Primeiro foi a sua leitura do livro que você está fazendo agora e você acabou de dizer para a gente aí qual é a sua rotina. Você tem várias atividades e mesmo assim você consegue dar conta de manter um hábito frequente de leitura. Como é que você consegue fazer isso? Quais são as suas estratégias? Então, uma coisa que eu até já falei no Instagram recentemente, uma coisa que eu aprendi é a questão das prioridades e entender que em alguns momentos, alguns projetos vão ter que ficar ali incubados. Eu tenho esse tanto de coisas, mas às vezes, por exemplo, eu quero estudar um certo assunto, eu quero, mas não dá para estudar agora, então vai ficar ali incubado para depois que eu terminar outra coisa. Eu consegui. A gente lançou o curso, então eu parei de produzir algumas coisas para poder pensar, planejar o curso e estar consciente disso, que as coisas não vão acabar, o mundo não vai acabar. Eu dei uma pausa em algumas coisas. Em relação à leitura, é do mesmo jeito, assim. Eu não tenho como ler todos os livros que eu quero ler num ritmo louco ou num período, num prazo muito curto. E às vezes a questão da comparação é porque não sei quem tem esse conhecimento, sabe, sobre isso, fala sobre isso. Eu leio esses livros, eu quero ler os mesmos livros. Mas não dá para eu ler todos os livros que aquela pessoa leu em uma semana. Então, eu tenho definido as prioridades que eu quero aprender agora. E outra coisa que eu abri mão também foi de terminar o livro rápido. Então, eu já sei livro que a leitura pode ser mais devagar ou mais rápida. E aí, isso abriu espaço para que eu testasse uma coisa que eu já estava tentando há um tempo, que era ler mais de um livro por vez. Que antes eu não vou conseguir me concentrar em 2 livros. E como que as pessoas conseguem ler tanto e tal? E aí, quando eu comecei a pensar nisso, não preciso ler o livro em um mês. Aí eu comecei a conseguir ler um livro de Angela Davis devagarzinho. E o meu livro Trabalho Focado, que é uma leitura mais rápida, então eu avanço mais. Mas aí o meu livro eu leio de manhã, ou eu leio um durante a semana e o outro no final de semana. E eu sempre tento separar esse momento antes de começar o trabalho, uns 20 minutos, 30 minutos, e no final do dia também. E eu leio quanto eu conseguir. Não tenho assim, quero ler 10 páginas hoje. Se eu conseguir ler 2 páginas, fico bem com isso. Se eu conseguir ler 30 minutos, também. E vão ter os dias que eu vou ler, sei lá, 3 capítulos de uma vez. E vou estar bem com isso também, tipo, sem cobrança. A mudança de chave pra minha leitura foi não me cobrar. Então, quero ler 3 livros ao mesmo tempo, tô lendo no ritmo que dá. Perfeito. Então, aí, nesse caso, como você é uma pessoa organizada, você faz planejamento. Aí eu tô observando que no livro você não se cobra muito, mas quando você faz seus planejamentos e esse planejamento algum não deu certo, qual é a sua reação? Depende um pouco do que for o motivo do planejamento não dar certo. Tudo que eu tenho controle e que não deu certo por algum motivo, um imprevisto, ou porque eu não passei bem, por exemplo, antes de ontem eu passei o dia todo com enxaqueca e não consegui fazer o que eu precisava fazer, o que eu tinha planejado para fazer. Então eu falei, vou fazer o mínimo que dá. Eu não vou conseguir produzir um relatório que eu precisava, deixo o relatório para outro dia. Então eu li quando eu melhorei, né? Mas me dei o espaço para esperar que a enxaqueca melhorasse um pouquinho mais. Mas fiquei bem com isso, porque é algo que depende de mim. Então quando meu planejamento muda por algo que depende de mim, eu fico mais tranquila, porque eu tenho noção de como que eu posso relocar isso. Mas aí quando é algo que alguém entra na minha semana, eu preciso disso aqui urgente. Isso aí eu já fico um pouquinho chateada, porque geralmente essas solicitações vêm com
com uma urgência surreal de entregar daqui a meia hora, 1 hora ou amanhã, uma coisa que eu preciso de uma semana para fazer. E aí isso me incomoda porque eu prezo muito por respeitar também o tempo do outro, o espaço do outro. E quando não respeito o meu espaço, eu fico um pouco chateada. Mas aí vem a chateação, respira, pensa em como que vai organizar tudo que estava planejado. E aí faço o que tenho que fazer, porque também não adianta ficar se estressando e ficando mal por algo que aí eu não posso controlar. Como eu não posso controlar, preciso fazer. Respira, dá um tempinho, vai, volta, começa a fazer o que apareceu e aí tudo vai entrar no eixo de novo, de alguma forma. Coisa interessante que você falou que você começou a ler 2 livros ao mesmo tempo. Uma dica massa para quem está querendo fazer isso é utilizar audiobook. A gente consegue encontrar vários, em alguns aplicativos, né, a possibilidade de transcrever o que está escrito em áudio. Então, no momento que estamos fazendo outras coisas que não nos possibilita estar com o livro na mão, por exemplo, arrumar a casa, fazer comida, tomar banho, lavar o cabelo, nós temos cabelos cacheados, temos que lavar o cabelo, então leva o quê? 20, 30 minutos ou até mais para lavar o cabelo. E isso é uma possibilidade de você encaixar nesse momento que você não teria disponibilidade para ler o áudio. Ainda aqui, nesse papo de livros, você falou que está lendo o Trabalho Focado. Quais seriam os livros que você indicaria para quem está pensando, eu preciso me organizar, eu preciso de algumas referências para isso, que os livros são ótimas fontes de obter informações e aplicar, né? Nem tudo é aplicado, como a gente sabe que cada um tem uma realidade, mas assim, para quem está querendo começar, quais seriam os livros que você indicaria? O primeiro livro que eu posso indicar é o da Thaís Godinho, Vida Organizada, que ela faz um compilado de como a gente pode equilibrar de alguma forma, né, cada um na sua, essas 3 áreas que é vida, trabalho e casa, que faz parte, né, de todo mundo. E é uma coisa assim bem fluida de se ler. É uma linguagem muito fácil, muito rápida da gente entender. Isso para essa questão de técnicas rápidas para se organizar, ela traz o método dela, que tem 5 etapas, enfim, e aí já dá para se estruturar de alguma forma. Para quem quer pensar em hábitos, né, como mudar meus hábitos para atingir metas, eu indico o Hábitos Atômicos e um outro muito bom também, que eu tô lendo e que eu indico, é o Trabalho Focado. Porque traz essa visão de que a gente tá correndo atrás de coisas muito imediatas, muito rápidas, e esqueceu da profundidade, esqueceu de parar para ler um livro, para analisar ele direito, para absorver aquele conhecimento que tá ali, mesmo que seja o áudio, às vezes também a gente tá ouvindo, mas não tá ouvindo, né? Fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, acho que é uma boa indicação também. Que maravilha. Então, pessoas, vocês que estão de rapidinho. Que é o essencialismo, que aí esse já é para vida, estilo de vida, para você ver o que é que realmente tá fazendo sentido na sua rotina, na sua vida. E se tá presente o que é essencial. A gente leu esse livro, é excelente. Super indicamos também. E para quem quer se organizar, aí ó, vai lá no @pretinhaboys, procura a Nai para fazer mentoria com ela. E eu tenho certeza que ela vai ajudar bastante nessa questão de organização. Porque nós temos que focar naquilo que é importante também. Não é viver do trabalho e trabalhar para viver. Então, vamos cuidar da nossa saúde mental. Vamos dar importância que temos do nosso lado também, que as pessoas esquecem muito disso. E as coisas estão se degradando dia a dia e não entendemos por quê. Porque focamos nas coisas que não são tão importantes que podem ser feitas depois, não é isso, Nai? Isso. Gostaríamos de agradecer a você, Nai, por ter aceitado o convite. Se as pessoas quiserem te encontrar, como é que faz? Além do Instagram, você tem outras redes também. Fala um pouquinho também do Nanas Podcast, que é um projeto maravilhoso. Além da página Pretinha Boys, eu tenho um canal no YouTube com o mesmo nome. E em parceria com a minha amiga Nath Amaral.finanças, ela também tem esse arroba. Ela tem um trabalho com consultoria de finanças. A gente iniciou no começo do ano esse projeto do podcast que chama Nanas Podcast, que a gente traz alguns temas relacionados a empreendedorismo, a negócio, a finanças, a organização, a nossa rotina de empreendedoras caóticas.
E esse projeto, né, em parceria com ela, já rendeu outros frutos, que foi o nosso curso que a gente lançou em setembro, que é o Gerindo Meu Negócio. E o Nanos também tem um canal no YouTube com o mesmo nome, Nanos Podcast, e uma newsletter, que se você tiver interesse de assinar, os links de tudo isso tá lá na minha bio do @pretinhaboys. E a newsletter é legal porque a gente traz reflexões da vida, reflexões de finanças, reflexões de organização. A gente faz uma curadoria de conteúdos que a gente consumiu durante o mês e que achamos que é legal passar pra frente também. E é isso. Eu queria agradecer vocês pelo convite, adorei. Eu gosto muito desse universo da leitura, como vocês puderem perceber. Gosto mesmo das minhas atividades, quando eu não estou trabalhando, é ler. Mesmo que não seja livro, né? Outras coisas. E... Fala aí, rapidinho, Nai. Fala aí a importância da leitura, pronto. E aí você completa o que você ia falar. Certo. Eu sempre gostei de ler, né? Sempre tive muito contato com isso. Mesmo quando eu não tinha acesso a muitos livros. Na escola, sempre estava na biblioteca, li todos os livros que minha mãe tinha em casa, assim, de romance, que ela ama, Sidney Sheldon e Paulo Coelho. Então, foram as minhas primeiras leituras, assim. E desde a infância tenho esse contato, gosto muito. Para mim foi muito importante e é muito importante. Eu acho que a gente, para além de exercitar a escrita também e a reflexão crítica, né, sobre aquilo que a gente está recebendo de informação. Você consegue visitar outros mundos, outros lugares, consegue conversar com outras pessoas mesmo sem conhecê-las e conhecer a opinião delas a respeito dos contextos e conceitos. E acho que é a formação do nosso conhecimento mesmo, né, a partir da leitura. Isso é algo assim muito presente pra mim. Eu sempre gosto de ter um livro na minha rotina, principalmente pra isso. Seja fantasia, né? Seja ficção ou não ficção, é legal a gente exercitar essa nossa cognição a partir da leitura. E agradecendo vocês pelo convite, porque eu gosto bastante do universo de leitura. Sempre tô engajada com algum ou com algum grupo, e é isso. Somos fãs, vocês são fãs, o Diego é fã do nosso podcast e eu fã da página de vocês. Nós que agradecemos, né? O conhecimento que você tem. É muito importante a leitura por essa questão também, porque a gente adquire muito conhecimento. E o importante é que você compartilha o seu conhecimento. Então, continue assim, compartilhando. As pessoas, às vezes, precisam de um caminho. E o caminho tá em outra pessoa, né? A pessoa vai dar o norte e aí você vai seguir, se você quiser também. Mas você já tem o caminho para seguir com outras instruções. Porque a gente também não pode se semelhar a outra pessoa. A gente tem que ser nós mesmos e pegar a visão de outras pessoas e seguir o caminho. Exatamente. E para complementar essa questão, uma coisa também da leitura é que ela nos dá poder, nos dá um conhecimento, que você falando sobre isso. Muitas coisas que eu tinha lido, que eu tinha visto em outras pessoas falando, sem citar, sem referenciar, eu vi nesse livro e eu vi que esse autor que fala sobre isso, né? E aí eu consigo discutir com outras coisas que eu li, então amplio também esse conhecimento. Então eu vejo a fonte da informação e consigo tirar a minha opinião a respeito disso, ter a minha consciência a respeito daquele assunto e não só pegar informações, né, de outras fontes que a gente não necessariamente sabe de onde está vindo, para usar como minha opinião. Exatamente. Então é isso. Gratidão. Obrigado por tudo. Obrigada a quem assistiu. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. beijo. Beijo. Um forte abraço, sucesso. Pra vocês também.